Talvez você vá perguntar: e você, Thiago, qual é a sua interpretação? Qual é o seu entendimento? Tá? Eu vou dar um destaque aqui para você entender qual é a minha forma de interpretar e a ênfase que eu vou dar aqui nesse curso, embora no curso eu vou tratar de todas as visões. Mas lógico que eu sempre vou dar uma ênfase naquilo que eu acredito ser uma interpretação mais alinhada com as escrituras quando eu analiso a Bíblia como um todo. Quando a gente fala aqui dos métodos de interpretação, eu entendo que tanto o método literal como o método alegórico, os dois, eles são válidos e os dois devem ser utilizados. Qual o critério? Eu digo assim, ó, você precisa ler o contexto de cada texto para poder entender qual é o método que deve ser aplicado naquela porção. Então, não existe uma regra específica assim ó, que diga, ó, para esse texto é esse método ou para aquele é aquele método. O que eu acho que muitos cometem erro é aderir ou abraçar uma abordagem do tipo, não, eu só uso método literal. O outro, não, eu uso só método alegórico. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que geralmente eu digo, tanto aqui no curso como lá no meu canal Graça e Conhecimento, que os extremos geralmente não são bons. O ideal é um equilíbrio, tá? Então, você vai perceber que na Bíblia existem textos que são literais, mas existem textos que são simbólicos. Por isso eu dei um destaque aqui falando sobre tanto literais como textos alegóricos, textos simbólicos, porque eu vejo ambos sendo usados por Deus para manifestar a sua revelação por meio das profecias. Quando a gente fala de uma escola de pensamento, eu entendo que sim, existem profecias que se cumpriram no passado, ou seja, existem alguns aspectos preteristas, existem interpretações espirituais, existem coisas que foram se cumprindo no tempo da história, existem. Mas quando a gente olha para um compilado geral das Escrituras, eu vejo que Deus está anunciando desde o princípio, lembra que a gente leu isso na introdução desse vídeo? Deus está anunciando desde o princípio o que ele vai fazer no tempo do fim. Entende? Então, eu não posso dizer que as profecias elas se resumem só ao passado. Eu não posso só espiritualizar, dizer que as profecias elas são cíclicas, ela é para todas as gerações, como se elas se renovassem para cada geração. Não. Eu preciso entender que Deus, desde o princípio, veio anunciando o que ele vai fazer no tempo do fim. Por isso, a minha ênfase ela é futurista, porque eu entendo que quando eu leio as porções bíblicas, elas estão apontando para um futuro final. Tá? E agora, tratando dos nossos dias, eu acredito que um futuro muito próximo do que a gente está vivendo, tá? Se não, por que não dizer que talvez até os nossos dias, né? Porque eu, particularmente, eu vou falar para vocês, eu creio que eu verei o arrebatamento, tá? Eu creio que a vinda de Cristo é para minha geração. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Né? Eu posso até daqui a pouco não ser na minha, ser da minha filha, né? Dos nossos filhos. Pode ser que não seja nossa, pode ser que seja daqui 100 anos, 200 anos. A gente não pode marcar dia e hora. Isso é um princípio bíblico. Mas com base não só na esperança que arde no meu coração, mas com base em várias passagens bíblicas onde Deus vem falando por meio de enigmas. Inclusive, a gente está estudando isso na geração que verá a vinda de Jesus. Você vai ver que todos os indícios da palavra de Deus, eles estão apontando para o nosso tempo. A gente não sabe o dia e a hora, a gente não pode marcar o ano exato, mas você vê que existe uma proximidade. Assim como no Daniel profetizou a proximidade da primeira vinda de Cristo, quando ele anuncia 70 semanas e ele diz, ó, contem desde que começaram a construir o templo até se completar as 7 mais 62 semanas, ele diz, então o ungido vai vir e ele vai ser morto. Era só você contar. Você pode não saber o dia e a hora da primeira vinda, você podia não saber qual foi o ano do nascimento, mas você podia ter uma proximidade da geração que viu a primeira vinda de Cristo. Só vendo a profecia de Daniel, sem contar outras profecias onde Deus veio falando por parábola
que a vinda dele seria no 4º dia ou no 4º milênio. Quando se trata da segunda vinda, é a mesma coisa. A gente não pode marcar o dia, não pode marcar a hora, não pode fazer como alguns malucos estão fazendo ali, né? Por que não chamar até de falsos profetas que todo ano marcam datas, né? Ah, a vinda de Cristo vai ser no mês tal, vai ser em setembro. Não, agora eu mudei de ideia. O ano que vem a vinda de Cristo vai ser em abril, né? E vocês sabem que isso está acontecendo, né? Vocês sabem que volta e meia aparece ali um doido de pedra com um quadrinho e fazendo os cálculos maluco ali e dizendo a vinda de Cristo vai acontecer. E o pior de tudo é que, como Jesus diz, são esses falsos profetas que arrastam multidões. Porque o povo geralmente não gosta de estudar a Bíblia, eles gostam de falsas profecias, eles gostam de ver essas coisas, irmãos, tá? Porém, aqui não é para criticar, é para a gente estudar, então vamos voltar ao estudo. Só para vocês entenderem, o que eu quero mostrar para vocês é que existem sim diferentes interpretações. Ao meu ver, a escola de pensamento com uma visão mais alinhada com as profecias é a escola futurista, que entendem que as profecias, mesmo tendo uns aspectos do passado ou no decorrer da história, mas elas estão apontando para o tempo do fim também. Dentro dessa visão, eu entendo que o milênio ele é interpretado de maneira literal, não alegórica. Lembra que eu falei que eu creio que os dois métodos, tanto literal como alegórico, são importantes, mas ainda assim eu gosto de deixar claro, eu sou pré-milenista. Mesmo que muitas pessoas usem até uma certa falácia dizendo, né, não, o Tiago é amilenista, né, por causa de algumas profecias que eu interpreto de maneira alegórica, como por exemplo o Templo de Ezequiel e outras porções da Bíblia. Ainda assim, você precisa entender, eu sou pré-milenista, tá? Qualquer pessoa que fala ao contrário é falácia. Eu mesmo estou declarando aquilo que eu creio, tá? Eu sempre criei dessa forma, sempre analisei outras posições também e eu sempre percebo que essa é a visão mais alinhada com as escrituras. Pré-milenismo. Porém, volto a dizer, existem diferentes interpretações. Por exemplo, você vai ver a linha aliancista, você vai ver a linha dispensacionalista. Dentro do dispensacionalismo, como a gente vai ver no próximo vídeo, existem os clássicos, os revisados, os progressivos. Existem diferentes linhas do dispensacionalismo. Eu acredito que ambas as linhas têm muita coisa boa a oferecer, mas também cometem alguns erros de interpretação, e com isso, de maneira nenhuma, eu quero dizer que eu é que interpreto corretamente, de maneira nenhuma, porque a minha oração, se vocês soubessem quando eu não tô com a câmera ligada, é: Senhor, me ensina esse assunto porque eu ainda não entendi, me ensina essa, sabe, eu tô sempre orando a Deus e dizendo: Senhor, se eu errei na interpretação de um texto, me corrija ali na frente, porque eu não tenho a vergonha de dizer: Senhor, eu errei, e eu vou lá, vou apagar o vídeo, vou gravar de novo e vou dizer: ó, lá atrás eu errei, eu ensinei uma coisa errada. Irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa: se em algum momento o Espírito Santo ele me mostrar que eu errei, eu já fiz isso no passado com um vídeo lá no meu canal Graça e Conhecimento, eu larguei um vídeo, daqui a pouco um irmão disse: Tiago, você errou ali, ó, não é isso que o texto está dizendo. No mesmo dia eu fui lá e tirei o vídeo que eu havia feito. Realmente eu percebi, como é que eu não percebi que o texto não falava disso, era de outra coisa? Então, irmãos, eu tenho um coração muito aberto, eu quero que você que estuda comigo saiba disso, que se em algum momento eu perceber que eu cometi um erro, eu vou voltar aqui, eu vou me retratar com vocês e eu vou ensinar a versão correta, porque o meu coração não está pegado a linhas de interpretação ou a confissões bíblicas adotadas por certas igrejas, tá? Eu congrego, eu aconselho todo mundo a congregar, mas eu sempre digo para todo mundo, tá? Não se apegue a doutrinas de homens ou a linhas teológicas porque ela é adotada por uma placa de igreja ou por outra placa de igreja. Não. Se apegue à Bíblia e peça para o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, tá? Então, particularmente, eu entendo hoje que a visão mais correta não é nem o aliancismo e nem o dispensacionalismo, embora ambos tenham coisas boas e coisas que não são tão boas, interpretações que às vezes estão equivocadas, mas eu particularmente entendo que a visão mais correta com as escrituras é
a visão histórica ou clássica. Ela foi chamada assim por quê? Porque é a visão mais antiga, é do tempo dos apóstolos. No princípio, a igreja, ela entendia que as profecias se cumpririam no futuro, né? E aqui talvez pode até surgir um preterista e dizer, sim, era no futuro porque eles ainda não tinham chegado no ano 70. Então era no futuro, segundo a visão de quem estava lá no passado, mas já se cumpriu até o ano 70, né? Não. A igreja sempre teve uma ênfase futurista, sempre teve uma ênfase olhando para a frente, né? Inclusive, você vai ver lá em Pedro, né? As pessoas perguntam, o que é feita da promessa da sua vinda, né? Que desde que os nossos pais dormiram, ou seja, morreram lá no princípio da criação, tudo permanece igual. E Pedro responde, gente, não quero que vocês ignorem uma coisa, né? Que para Deus um dia é como 1000 anos. O que ele está apontando? Ele está apontando para a criação. Deus fez em 6 dias, no 7º descansou. Ele está apontando para a criação. Ele está dizendo assim, ó, que haveria um tempo determinado para o Senhor vir, tá? Que, segundo quem a gente percebe pelas escrituras, inclusive alguns pais da igreja, não todos, lógico, né? Você vê que eles interpretavam que era um período de 6.000 anos. O 7º era um milênio literal, onde Cristo veria e estabeleceria um período de 1000 anos. O 7º, o sabático. Até por isso que Cristo vai ser chamado de Senhor do sábado, porque é ele que vai reinar no sábado milenial, né? Por isso o pré-milenismo. Então, a visão da igreja lá no princípio, e por isso que ela é chamada de clássica ou histórica, porque a visão da igreja lá no princípio da história, ela era uma visão mais voltada para uma visão futurista e pré-milenista. Lógico, todas as outras foram surgindo depois, e eu não estou menosprezando ou fazendo pouco caso, porque eu entendo uma coisa, irmãos, que existem coisas que são fundamentais, que são primárias, como por exemplo, Jesus vai voltar de maneira física e literal, vai haver ressurreição dos mortos, vai haver a derrota do anticristo, a prisão de Satanás. Você tem coisas na Bíblia que elas são principais, e essas coisas não podem ser alteradas. Quando fogem dessas coisas principais, quando mexem nesses pilares, eu entendo que está entrando no campo da heresia. Porém, eu acredito que existem alguns temas que eles são secundários, como, por exemplo, o arrebatamento, né? Para mim é um tema que ele é importante, ele com certeza tem a sua importância, mas ele é secundário. Independente de você ser pré, mid, pré-ira, parcial ou pós, isso não vai roubar a sua salvação. Pode prejudicar, sim, a muitos, como a gente vai ver no decorrer desse estudo, mas ainda assim, se você morrer agora, você não vai perder a salvação, você não é um herege por pensar diferente. Isso não nos impede de ter comunhão porque nós temos uma interpretação diferente, tá? Lógico que nós vamos tratar do outro ângulo da moeda daqui a pouquinho, nas próximas aulas, onde muitas vezes a interpretação incorreta, ela pode acarretar em sérios problemas também, tá? Mas isso não te torna menos crente ou te torna um herege, um falso profeta, porque você compreendeu de maneira diferente ou porque você ainda não chegou à compreensão plena, tá? Então, se tratando de arrebatamento, só para a gente finalizar, existe o pré, o mid, o pré-ira e o parcial. Ao meu ver, eu vou fazer uma distinção aqui para vocês. Existe uma diferença entre o pré-ira e o pós, mas ao meu ver, no final das contas, quando a gente analisar com calma, o pré-ira e o pós, eles estão quase que ali, ó, é quase que a mesma visão. Mas isso eu vou explicar para vocês quando a gente estudar o livro do Apocalipse e você vai entender o porquê. Se vocês me perguntarem, e você, Thiago, o que você é? Eu interpreto a Bíblia de maneira literal e alegórica, dependendo do texto. Eu sou futurista, sou pré-milenista, tá? Não confunda, eu não sou amilenista, tá? Como algumas pessoas falam, tá?
Não sou amilenista, eu sou pré-milenista. Eu creio no milênio literal que Jesus vai estabelecer, onde ele vai reinar por 1000 anos quando ele voltar. E nós vamos reinar como reis e sacerdotes com Cristo aqui na Terra. Basicamente, eu tenho essa visão mais histórica, mais clássica. E dentro dessa linha de interpretação, eu sou pós-tribulacionista. Por quê? Porque eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Só para vocês entenderem, eu já fui pré-tribulacionista, tá? Eu sempre contei isso para todo mundo, eu nunca escondi. Quando eu me converti, eu era pré-tribulacionista. E talvez, como a maioria das pessoas, quando você chega na igreja, a igreja te apresenta apenas uma visão, aquela que o pastor crê, aquela que a igreja, a denominação tem nos seus estatutos e apresenta como sendo a única verdade. E como a gente está chegando, a gente está aprendendo, a gente abraça aquela única visão e entende, não, eu sou isso. E nunca foi te apresentado diferentes interpretações para você ler a Bíblia, para você perceber. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui pré-tribulacionista. Porém, em certo momento, quando eu estava ensinando na casa de um irmão sobre a vinda de Jesus, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e falar comigo para parar de ler livros e ir ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, a primeira coisa com a qual eu me deparei é que não existe um texto bíblico dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, ou que o arrebatamento será antes, ou todas essas coisas que a gente vai estudar daqui para frente, lembrando, respeitando as demais visões também, porque são sempre nossos irmãos, tá? O fato de pensarmos diferentes não nos torna inimigos na fé, tá? Exceto uma das posições que eu entendo que ela pode estar próximo da heresia, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. As demais, irmãos, eu não entendo que somos inimigos por pensar diferente, tá? Pelo contrário, somos irmãos em Cristo, tá? Que ambos aguardamos a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o momento em que o anticristo vai ser destruído, né? Nós todos aguardamos a consumação dos séculos e a glorificação do nosso corpo, a manifestação das promessas de Deus, né? Então, irmãos, olha só que interessante, tá? Como eu disse para vocês, eu sou pós-tribulacionista e lógico que a gente vai estudar agora nas próximas 10, 11, 12 aulas, a gente vai estudar muitos textos bíblicos. E aqui eu quero me propor com vocês a ser o mais sincero possível, tá? Não deixando que os meus pressupostos influenciem, mas eu quero pegar os textos bíblicos, a gente vai ler texto por texto e entender o porquê eu cheguei a essa conclusão de que a linha pós-tribulacionista é a visão mais alinhada com as Escrituras. Então, irmãos, mesmo que você concorde ou discorde, tá? Não precisa se preocupar. Ninguém é taxado aqui por herege ou ninguém vai perder a salvação por pensar diferente. Pelo contrário, é até um bom assunto para a gente conversar lá no nosso grupo do curso Escatologia Revelada, lá no Telegram, para a gente conversar sobre esse assunto também, tá? Então você pode dizer, Thiago, eu sou pré, eu sou mid, eu sou pré-ira, eu sou parcial, eu também sou pós. Bota lá o que você é e vamos conversar. Pode ter certeza, tá? A gente vai tratar aqui como irmãos porque é o que nós somos em Cristo, tá bom, gente? Então, tendo detalhado todas essas coisas, eu vou fazer uma observação para a gente terminar essa aula. A única linha que eu acho perigosíssima demais, irmãos, é a linha preterista, tá? A linha preterista, e aqui eu quero fazer uma distinção, não são todos os preteristas, mas a linha preterista ela é dividida em duas linhas, o preterista completo e o preterista parcial. Dentro do preterismo completo, eles creem que as profecias como vinda de Jesus, arrebatamento, ressurreição dos mortos, tudo isso que a Bíblia ensina já aconteceu até o ano 70. Grande tribulação, Satanás sendo preso e tudo mais já aconteceu até o ano 70. Tá? Ou seja, Jesus já voltou, ele não vai voltar mais. Já houve ressurreição dos mortos, você não vai mais ressuscitar, não de maneira física e literal. Já houve um arrebatamento,
Tá? Então não vai haver esse arrebatamento pregado ou crido pela maior parte das pessoas. Tá? Por quê? Porque isso já aconteceu. Dentro do preterismo completo. O preterista parcial, ele crê que muitas profecias eram para o passado, mas ainda assim eles creem que a vinda de Jesus é literal e que ela vai acontecer no futuro. Fazendo essa distinção para ser justo entre o preterista completo e o parcial ele ainda crê na vinda de Jesus, mas o completo, eles creem que tudo já se cumpriu. E essa linha, para mim, é a mais perigosa de todas. Tá? Essa linha, eu aconselho vocês que abram muito o olho, porque a Bíblia diz que aqueles que negam a ressurreição, esse tipo de ensino é como um câncer que cresce como uma gangrena, né? Como um câncer, e se alastra e contamina muitos, né? A Bíblia trata muito disso, tá? Então parece que lá no passado já estava sendo emitidos alertas para a gente cuidar com esse tipo de interpretação, tá? Mas, detalhe, nesta primeira aula o que eu fiz foi, em primeiro lugar, trazer um resumo para vocês de tudo que a gente já aprendeu no primeiro módulo. E, lógico, na próxima parte dessa aula, que essa aula vai estar dividida em 2 partes, provavelmente, agora eu quero falar para vocês sobre os pós-tribulacionistas e sobre os pré-tribulacionistas, tá? E vai estar uma aula muito legal, então não perde essa próxima aula, onde a gente vai falar sobre os pós, onde a gente vai ver que tem 5 linhas de pós-tribulacionistas, mas todos chegavam à mesma conclusão, diferente da linha, do caminho que eles pegaram, o final era o mesmo, eles entendiam que a igreja ia passar pela tribulação, e existe também a linha pré-tribulacionista, que é talvez a linha mais recente, mas que também vamos estudar, porque, querendo ou não, é uma das linhas de interpretação. Então a gente vai comentar elas também na próxima aula. E depois disso, aí sim a gente vai começar a ler textos bíblicos para ver o que a Bíblia fala. Não o que outros homens falaram sobre a Bíblia, mas o que a própria Bíblia fala sobre esse arrebatamento da igreja. Tá? Então espero que você goste, porque agora é que a gente vai começar a estudar esse assunto.